Olá, oitavos anos, tudo bem? Bom, essa semana, gente, nós iniciamos, o nosso PET 6 e esta primeira semana, então, ele traz aí o assunto de equação polinomial de segundo grau. Então, vamos verificar o que é uma equação do segundo grau, porque a equação do primeiro grau você já tem conhecimento dela. Agora, então, vocês vão passar a conhecer a equação do segundo grau. A equação do segundo grau, ela tem esta forma reduzida: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E o valor, de A, B e C, eles são números reais, e esse valor de A aqui, que esse A aqui, ele é o coeficiente de x ao quadrado. O B é o coeficiente de x. E o C, ele é um termo independente de x. Agora, esse A aqui, ele tem que ser diferente de zero numa equação do segundo grau. Porque se ele for igual a zero, nós deixamos de ter uma equação do segundo grau e passamos a ter uma equação do primeiro grau. Agora, o B e o C, eles podem ter o valor zero, tá? E por que nós chamamos de equação do segundo grau? Devido a esse expoente 2 aqui do x. Por isso que nós identificamos como sendo uma equação do segundo grau, certo? Agora, a equação do segundo grau, ela pode ser uma equação completa ou uma equação incompleta. Para ela ser, classificada como completa, nós temos que ter aqui os valores dos coeficientes A, B e C, tá? Esses coeficientes, eles deverão ser diferentes de zero. Então, eu coloquei dois exemplos aqui de equação completa, x ao quadrado menos 4x mais 10 igual a zero. Então, observem que nós vamos ter aqui os três termos, tá? No primeiro membro. Esses três termos aqui são os coeficientes. Então, veja só, o coeficiente aqui de x ao quadrado, que nós chamamos de A, é 1. O coeficiente de menos 4x, que nós chamamos aqui de B, é o menos 4. E o coeficiente aqui, do terceiro termo, que é um termo independente, é o C, ele é igual a 10. Então, os três coeficientes aqui são diferentes de zero. Então, nós identificamos como sendo uma equação completa. No segundo exemplo, 15x ao quadrado mais x menos 25 igual a zero. O A é exatamente, o valor dele é 15, é o coeficiente de x ao quadrado. O B, o valor dele é 1, que é o coeficiente de x. E o C, o valor dele é menos 25, que é exatamente o termo independente. Agora, observem como nós identificamos a equação incompleta. Para ela ser incompleta, nós temos que ter B igual a zero, ou C igual a zero, ou os dois B e C iguais a zero. Então, veja só essa equação.
x ao quadrado menos 9 igual a zero. Eu tenho aqui o meu coeficiente A, que é o 1. O meu coeficiente B aqui é zero. Eu não tenho aqui o termo, né, x. E tenho o C, que é menos 9. Então, se eu tenho A e eu tenho C, eu tenho uma equação incompleta. O meu B aqui foi zero. No segundo exemplo, 2x ao quadrado menos 4x igual a zero. Quem é o termo faltoso aqui? O termo faltoso aqui é o termo independente, que é o C. Então, eu tenho A, que é o coeficiente de x ao quadrado, o valor dele é 2. B, que é o coeficiente de x, o valor dele é menos 4. E o meu termo independente aqui, que é o C, é igual a zero. Então, ó, quando B é igual a zero ou quando C é igual a zero, as equações são incompletas. Agora, nós vamos para um outro exemplo, 5x ao quadrado igual a zero. Eu tenho aqui apenas o meu primeiro termo. O coeficiente A aqui é 5, certo? Ele é que acompanha o x ao quadrado. O B aqui, que é o segundo, seria o segundo termo acompanhado de x, ele não, a equação não tem. E o termo independente aqui, que é o C, a equação também não tem. Então, nesta situação, eu só tenho o coeficiente A, que é 5. O meu coeficiente B é zero e o meu coeficiente C também é zero. Então, nessas três situações aqui, nós temos equações incompletas. E nós, esta semana, vamos falar das equações incompletas, tá? Sendo o B igual a zero. Ou, né, podemos também falar quando o B e o C é igual a zero, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês 3 exemplos. Exemplos estes que vocês vão trabalhar com ele daqui a pouco. Então, vejam só. X ao quadrado menos 9 igual a zero. Nesta equação aqui, eu tenho o coeficiente A, que é 1, e tenho o meu termo independente, que é o C, que é igual a menos 9. Então, como que nós resolvemos esta equação do segundo grau? Inicialmente, nós usamos, né, o mesmo desenvolvimento da equação do primeiro grau, colocando os termos nos lugares. X ao quadrado deverá permanecer sempre no primeiro membro. E no segundo membro, os termos independentes. Ó, repito, zero, esse menos 9, ele vem mais 9. Então, eu tenho x ao quadrado é igual a 0 mais 9 igual a 9. Agora é que nós entramos no cálculo da equação do segundo grau. Como eu tenho aqui uma potência, que é o x ao quadrado, eu vou aplicar aqui a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Então, se é x ao quadrado, eu vou trabalhar com raiz quadrada. Então, vai ficar x é igual mais ou menos a raiz quadrada de 9. Em troca desse expoente 2 aqui, nós utilizamos o sinal positivo e o sinal negativo. X vai ser igual a mais ou menos 3, porque a raiz quadrada de 9 é 3.
Então, observem o seguinte, essa equação aqui, ela vai ter duas raízes, tá? Diferentes. Essas duas raízes aqui, que é o mais 3 e o menos 3, se esses valores forem substituídos ali no lugar da incógnita x, nós vamos tornar essa sentença aqui verdadeira, ó. Menos 3 elevado ao quadrado, né? Vai dar mais 9. Vocês já aprenderam isso. Todo número negativo elevado ao quadrado dá uma potência positiva. Mais 9 com menos 9 dá 0. Sentença verdadeira. Agora, eu vou usar o 3. 3 elevado ao quadrado dá 9. Menos 9 dá 0. Então, esses dois valores, menos 3 e mais 3, eles passam a ser as raízes dessa equação. Porque a equação do segundo grau, ela pode ter duas raízes diferentes, ela pode ter uma raiz e ela pode não ter raiz, tá? Então, existem essas três condições para a equação do segundo grau. Então, o conjunto solução, o que torna esta equação aqui verdadeira, são os números menos 3 e 3. Agora, nesse segundo exemplo, 5x ao quadrado igual a 0. Nós temos aqui, né, o valor de A, que é o coeficiente, né, de x ao quadrado. Não tenho aqui o coeficiente do termo x, não aparece nessa equação. E não tenho aqui também o termo independente, que é o valor de c. Nós só temos aqui o valor do coeficiente A. Então, veja só, como que eu vou resolver esta equação? Esse 5 aqui, que é o coeficiente de x ao quadrado, ele está multiplicando x ao quadrado, ele vem para o segundo membro dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 0 dividido por 5. X ao quadrado é igual a 0, né? 0 tem infinitos divisores, com exceção dele mesmo, que vai me dar um resultado 0. Então, x vai ser igual a mais ou menos raiz de 0. Ou seja, x vai ser igual a 0, porque a raiz quadrada de 0 é 0. E 0 não é nem positivo e nem negativo. Então, essa equação aqui, ela tem uma única solução, que é o 0. Então, ela tem uma única raiz. Se eu substituir aqui, ó, 5 vezes x ao quadrado igual a 0. Primeiro eu resolvo a potência. 0 elevado ao quadrado vai dar 0. 0 vezes 5 dá 0. Então, eu identifico que este 0 é a solução dessa equação, é a raiz dessa equação. Agora, olha o terceiro exemplo. X ao quadrado mais 25 igual a 0. Eu tenho aqui o coeficiente A, que é 1. Não tenho o coeficiente B, que é o que acompanha o X. E tenho o coeficiente C, que é o termo independente, 25. Então, é uma equação incompleta. Como eu vou resolver? X ao quadrado é igual a 0 menos 25. Esse mais 25 que está aqui do primeiro membro, ele vai para o segundo membro com o sinal trocado. X ao quadrado é igual a menos 25. X é igual a mais ou menos
raiz quadrada de menos 25. Muito bem. O que nós, né, já aprendemos lá no sétimo ano, né? Que não existe raiz quadrada de número negativo. Portanto, né, essa raiz quadrada de menos 25 não pertence ao conjunto dos números reais. Se não pertence ao conjunto dos números reais, né, eu vou ter aqui um conjunto vazio, ou seja, eu não tenho raiz. Eu represento o conjunto vazio por esse zero cortado ou as duas chaves sem nada dentro. Todos dois são símbolos de conjunto vazio. Não existe número, né, negativo que elevado ao quadrado dê uma potência positiva. Por isso é que nós temos aqui um conjunto vazio. Toda vez que aparecer, né, aquilo radicando um número negativo, você já sabe que nós não temos raiz quadrada, né? Portanto, o conjunto solução será um conjunto vazio. Então, eu espero que vocês aí tenham entendido, né, o que é uma equação, né, do segundo grau, né? Após a explicação aí, eu vou enviar para vocês através de fotos o resumo de equação do segundo grau para vocês terem aí no caderno, né? E poderem consultar quando vocês tiverem necessidade, ok, gente?